Olá! Sabe aquela balança que a gente usa em casa? Ou a trena para medir um móvel? Será que dá para confiar 100% nelas? Pois é, essa confiança toda em um instrumento de medição vem de um processo que é super importante, a calibração. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Imagina só, quando a gente pega o instrumento para medir alguma coisa, seja uma balança, uma trena, qualquer um, a gente simplesmente confia no número que aparece ali, né? Mas e se esse número estiver errado? Como é que a gente pode ter certeza de que aquele resultado é confiável de verdade? A resposta para essa pergunta, que é super importante, é uma palavra só: calibração. É esse processo que pega a dúvida e transforma em certeza, em confiança. Olha, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, vamos ver o que é calibração de um jeito bem simples. Depois, por que ela é tão essencial. Aí a gente entra em como o processo funciona e, super importante, o que calibração não é. E para fechar, a gente vai ver o papel do certificado nisso tudo, como ele ajuda a tomar decisões. Então, bora lá. Então, para começar, a gente vai, desmistificar um pouco essa história, deixar aquele jargão técnico de lado e ir direto ao que interessa, de um jeito que todo mundo entende. Se a gente for pegar a definição oficial, lá do dicionário da área, a gente se depara com isso aqui. É um texto bem denso, super preciso, tecnicamente perfeito, mas vamos combinar, né? Não é a coisa mais fácil do mundo de ler para quem está começando. Pois é, confuso, né? É aquele tipo de definição que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas olha, a boa notícia é que tem um jeito muito, mas muito mais simples de entender isso. E olha só que legal essa outra definição do Jeff Ghost, da Fluke. Ele resume a coisa toda de um jeito genial. Calibração é um valor medido com a incerteza de medição associada. Pronto, simples assim, direto e poderoso. Então, no fim das contas, a palavra-chave é essa: comparar. Calibrar é basicamente o ato de comparar. A gente pega o instrumento que quer testar e compara ele com um padrão, sabe? Algo que a gente já sabe que tem um valor correto e confiável. E aí a gente vê a diferença entre os dois. Essa diferença é o que a gente chama de erro. Vamos para um exemplo prático que fica mais fácil. Imagina que a gente tem um peso padrão, certinho, de exatamente 1000 gramas. A gente coloca esse peso na balança e, opa, a balança mostra 1001 gramas. Pronto, simples assim. A gente acabou de descobrir que para esse peso, a balança tem um erro de 1 grama a mais. Isso é a calibração acontecendo na prática. Ok, agora que a gente já entendeu o que é calibração, vamos para o próximo passo. Por que isso é tão importante? Por que esse processo de comparar é tão vital, sabe? Que vai de uma simples medição até impactar a qualidade no mundo todo. A resposta é bem fundamental, na verdade. A gente mede as coisas por um motivo, para tomar boas decisões. E aí é que tá. Se a informação da medição estiver errada, a chance da nossa decisão também estar errada é enorme. E quando as medições são boas, os benefícios são gigantescos. Pensa bem, a calibração ajuda a garantir a qualidade do produto final, a reduzir custos, porque evita ter que fazer tudo de novo, aumenta a segurança das pessoas, evita desperdício de material e tem mais, com um negócio chamado rastreabilidade, ela garante que uma medição feita aqui no Brasil, por exemplo, seja válida e confiável em qualquer outro lugar do mundo. E claro, né, é uma exigência de um monte de normas de qualidade, como a famosa ISO 9001. Beleza, mas como é que esse processo funciona na prática? Porque, olha, calibrar é muito mais do que só fazer uma checagem rápida. Existe todo um método, um processo bem rigoroso por trás para garantir que aquele resultado seja confiável de verdade. Um processo de calibração profissional se apoia em 4 pilares. O primeiro é o padrão de referência. Ele tem que ser muito mais exato do que o instrumento que está sendo testado. O segundo é o ambiente. Tudo tem que ser controlado, temperatura, umidade, até vibração, porque tudo isso pode afetar o resultado. O terceiro é ter um procedimento bem definido, um passo a passo específico para cada tipo de instrumento. E por último, e não menos importante, a análise de um especialista, o metrologista. É ele que faz os testes e, o mais importante, calcula a tal da incerteza da medição. Agora, a gente chega numa parte que eu acho super importante. Vamos quebrar alguns mitos. Porque entender o que a calibração não é tão fundamental quanto saber o que ela é. Olha, o erro mais comum de todos é confundir calibração com manutenção. É fundamental entender a diferença. Pensa assim, a calibração te diz qual é o erro do instrumento. Já a manutenção conserta esse erro. Uma coisa é comparar e gerar um relatório com dados. Isso é calibração. Outra coisa é ajustar, consertar, reparar. Isso é manutenção. São serviços completamente diferentes, tá? Mesmo que a mesma empresa possa fazer os dois.
Vamos para mais alguns mitos que a gente ouve por aí. Primeiro, o instrumento é novo, não precisa calibrar. Falso. A gente não sabe exatamente como ele se comporta saído da fábrica. Segundo mito, vou mandar meu equipamento quebrado para calibrar e ele volta consertado. Falso de novo. A calibração vai te mostrar os erros de um equipamento quebrado. Ele vai voltar quebrado do mesmo jeito. E o terceiro, calibrei uma vez, tá bom para sempre. Nada disso, é falso. Os instrumentos se desgastam com o uso, então a calibração precisa ser feita de tempo em tempo. E finalmente a gente chega no grande resultado de todo esse processo, o ponto onde tudo isso se materializa, o certificado de calibração. É aqui que toda aquela informação vira uma ferramenta para a gente agir. É importante sacar isso. O que a gente recebe no final de uma calibração não é um instrumento aprovado. O resultado final, o produto, é esse documento técnico, o certificado de calibração. É nele que estão todos os dados, tudo que foi medido e calculado. E por que esse papel é tão importante? Porque é ele que vai te dizer tudo, quais foram os valores medidos, quais os erros que foram encontrados em cada ponto que foi testado e, o mais importante de tudo, qual é a incerteza dessa medição. Com essa fotografia do instrumento na mão, aí sim a gente tem a base para decidir o que fazer com ele. E aqui, gente, vem talvez a sacada mais importante de todas. Ter um certificado de calibração na mão não quer dizer que o instrumento está bom ou aprovado. Quer dizer que agora o erro dele é conhecido. A decisão de se esse erro é aceitável ou não para o seu processo, essa decisão é de quem usa o equipamento. A calibração dá a informação, a decisão inteligente é do usuário. Então, fica aqui uma reflexão final, sabe? Aquele certificado de calibração, ele não pode ser só um papel para passar na auditoria e depois ficar esquecido na gaveta. Ele é uma ferramenta estratégica, de verdade. A grande questão não é só se o instrumento foi calibrado, mas sim o que está sendo feito com esses resultados para melhorar a qualidade, a eficiência e a segurança de tudo. Fica aí a pergunta para a gente pensar.